Pessoal, salve Maria, quem fala é o Giovanni. Hoje é dia da Sagrada Família de Nazaré, dia 10 de janeiro de 2016, já estamos em 2016. É a Sagrada Família padroeira da missão de Betim. Vamos começar hoje uma sequência de vídeos para tratar de alguns assuntos espirituais. Não temos pretensão de fazer altos vídeos com altas discussões teológicas, nada disso. Apenas trazer alguns textos, alguns livros, que eu julgo interessante tratar desses assuntos, para então estudarmos esses livros e esses textos. Alguns livros e alguns textos não são, às vezes, de muito acesso, às vezes alguns livros mais antigos, outros textos mais difíceis. E a gente vai trazer aqui a pretensão de fazer 2 vídeos por semana e divulgá-los, geralmente no domingo, como hoje, dia 10 de janeiro, e na quarta-feira, ou seja, no início da semana e no meio da semana. A cada dia desses fazer um vídeo e postá-los na internet. É claro, como eu disse, a gente não tem a pretensão de fazer um canal com alto índice de audiência, claro que não, até porque é um assunto que não interessa a muitos, religião é um assunto que não interessa a muitos, sobretudo quando se trata de verdades de fé, Muitos preferem ficar na comodidade, no liberalismo, no progressismo. Então, vai ser um canal para poucos, um canal exclusivo para tratarmos de assuntos sobre catolicismo, catolicismo verdadeiro. Então, vamos dar início hoje a um vídeo, a um texto, e a gente volta agora mesmo. Bom, pessoal, como eu havia dito, hoje a gente vai começar com um pequeno livro. A minha pretensão é começá-lo e terminá-lo. É um pequeno livro que chama Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório, de São Vicente de Lerins. A edição que eu tenho em mãos é da editora Permanência, é esse livrinho aqui. A gente já havia começado a fazer alguns vídeos sobre esse livro, Trouxemos alguns textos sobre esse livro. Eu acho muito interessante esse livro porque ele é muito atual, embora seja um livro muito antigo, mas o que São Vicente escreve são coisas muito atuais. Não é à toa que ele foi reeditado, agora. Essa edição aqui, por exemplo, ela é do ano... Eu vou encontrar o ano dela aqui. Mas ela é atual, enquanto que esse livro foi escrito há muitos anos, há muito tempo. Então, vamos começar o estudo com esse livrinho. Nessa edição que eu tenho, são pouquíssimas páginas, são quase 80 páginas, 86 páginas. Bom, então a pretensão é fazer o quê? É ler o texto conforme está no livro e dar alguns exemplos práticos, e ver o que a gente pode tirar desse texto. Bom, então vamos efetivamente começar, sem delongas. O primeiro capítulo desse livro eu vou pular o prefácio, que não é feito pelo santo, e vamos direto para a apresentação, também não é feita por ele. Vamos então já começar no primeiro capítulo, que já é a introdução feita por São Vicente. Esse livro ele foi escrito no ano de 434, 3 anos depois do Concílio de Éfeso. Então veja que esse livro tem mais de 1.600 anos. Então é um livro, embora antigo, mas muito atual, porque a crise em que estamos
afogados nela, nos faz ver esse livro como se tivesse sido escrito para hoje. Bom, então vamos começar com a introdução de São Vicente. Ele já começa a introdução já dando algumas regras para conhecer a verdade, e depois no segundo capítulo ele vai efetivamente dizer quais são essas regras, e no terceiro capítulo ele vai dizer como aplicar essas regras. Então vamos lá. Diz assim, introdução. A edição que eu estou está na página 14, que é essa edição aqui da editora Permanência. Vamos lá. Dado que a Escritura nos aconselha, interroga teu pai e ele te contará os teus. Interroga o teu pai e ele te contará, aos teus avós e eles te dirão. Isso está em Deuteronômio 32:7. Ouve as palavras dos sábios, isso está em Provérbios 22:17. E também, meu filho, não te esqueças da minha lei e guarda no teu coração os meus preceitos. Isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 1. A mim, peregrino porque era como se fosse um codinome que São Vicente usava. A mim, peregrino, último dentre os servos de Deus, pareceu-me coisa de não pouca utilidade consignar com a ajuda de Deus os ensinamentos que fielmente recebi dos santos padres. Fazê-lo me é absolutamente necessário por causa da minha debilidade, para assim ter à mão algo que supra, pela leitura assídua, as deficiências da minha memória. Ou seja, ele diz que prefere escrever por conta da sua memória débil, né? Além disso, leva-me a empreender esse trabalho não somente a utilidade da obra, senão também a consideração dos tempos e a oportunidade do lugar. Quanto ao tempo, já que ele leva tudo o que há de humano, também nós devemos, em compensação, roubar-lhe algo que nos seja útil para a vida eterna, sobretudo porque ao vermos aproximar o terrível juízo divino, nos inclinamos a pôr maior empenho no estudo da nossa religião. Por outro lado, a astúcia dos novos hereges exige de nós uma vigilância e uma atenção cada vez maiores. Bom, os novos hereges a gente não precisa nem nomear. Quanto ao lugar, porque afastados da multidão e do comércio dos homens, habitando a tranquilidade e o isolamento da cela de um mosteiro, podemos pôr em prática, sem temor de sermos distraídos, o que o salmista canta: parai e reconhecei que eu sou Deus. Isso está no livro dos Salmos, capítulo 45, versículo 11. A razão do nosso propósito convém ainda, de fato, de que, embora certamente tenhamos por algum tempo nos ocupado com várias e tristes tempestades da vida secular, finalmente encontramos refúgio por inspiração de Cristo, nosso Senhor, no porto da religião, sempre o mais seguro para todos. Deixados para trás os ventos da vaidade e do orgulho, agora me esforço em aplacar a Deus, mediante o sacrifício da humildade cristã, para poder assim evitar não somente os naufrágios da vida presente, como também as chamas da vida futura. Tendo posto minha confiança no Senhor, devo, pois, dar começo a esta obra, cuja finalidade é registrar por escrito tudo o que nos foi transmitido por nossos pais, que recebemos para nossa custódia, fazendo-o com fidelidade de um simples relator, antes do que com a presunção de parecer autor. Guardarei, não obstante, a seguinte regra: não me estender a tudo, limitando-me ao essencial. Escrever de modo claro, de fácil compreensão, sem me preocupar demais com elegância e esmero, de sorte que a maior parte das ideias pareçam antes indicadas que desenvolvidas. Escrevam bela e corretamente os que a isto se sintam levados por ofício ou por confiança em seu próprio talento. Quanto a mim, bastam-me estas anotações, em socorro da minha memória, ou antes da minha falta de memória. Com a ajuda de Deus, não deixarei de as corrigir e completar a cada dia, meditando no que tenho aprendido. Assim, pois, no caso dessas notas se perderem e caírem em mãos de pessoas santas, rogo-lhes não se apressarem a censurar
algo que ainda esperava por ter retificado e corrigido como prometi. Bom, então São Vicente começa primeiro essa introdução fazendo como se fosse um apelo, né, e dando as razões por que escreve esse livro. Primeiro, por conta, ele mesmo diz, por conta da sua fraqueza de memória. Então ele prefere escrever, né? E ele diz aqui que não tem a pretensão de fazer um trabalho de muita eloquência, um trabalho de muito talento, né? Porque ele diz que tem pessoas que podem fazer melhor do que ele. Bom, então começa essa introdução. Agora, o terceiro capítulo, o segundo capítulo, que está na página 16, já começa o seguinte: regra para distinguir a verdade católica do erro. Nesse capítulo 2, nesse segundo capítulo, São Vicente então vai dar uma regra que tem que reger a vida de todo católico. É a regra para distinguir a verdade do erro. O que é a verdade, ou seja, o que é o catolicismo, e o que é erro, ou seja, o que não é catolicismo. Começa assim então: regra para distinguir a verdade católica do erro. Após interrogar com frequência, cuidado e atenção numerosíssimas pessoas destacadas em santidade e doutrina sobre como distinguir por meio de uma regra segura, geral e normativa a verdade católica da falsidade perversa da heresia, quase todas me responderam o mesmo. Todo cristão que queira desmascarar as intrigas dos hereges que brotam no nosso redor, evitar suas armadilhas e manter-se íntegro e incólume na fé imaculada, deve, com a ajuda de Deus, adornar a sua fé de duas maneiras. Em primeiro lugar, com a autoridade da lei divina e com a tradição da Igreja Católica. Contudo, alguém poderia objetar: visto que o cânon das Escrituras é por si só perfeito para tudo, que necessidade há de acrescentar a autoridade e a interpretação da Igreja? Precisamente porque a Escritura, por sua própria sublimidade, não é entendida por todos de modo idêntico e universal. De fato, as mesmas palavras são interpretadas de maneira diferente, por uns e por outros. Poderíamos dizer que existem tantas interpretações quanto leitores. Vemos, por exemplo, que Novaciano explica a Escritura de um modo, Sabélio de outro, Donato, Ário, Eunômio, Macedônio de outro. E de maneira diversa interpretam Fotino, Apolinário, Prisciliano, Joviniano, Pelágio, Celeste e, em nossos dias, Nestório. É, pois, sumamente necessário, por causa das tão numerosas e intrincadas faces do erro, que a linha de interpretação dos profetas e dos apóstolos se faça segundo a norma do sentido católico e da Igreja. Na Igreja Católica é preciso pôr o maior cuidado para manter o que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Eis o que é verdadeiro e propriamente católico, segundo a ideia de universalidade que se encerra na própria etimologia da palavra. Mas isso será conquistado se nós seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consenso geral. Seguiremos a universalidade se professarmos a única e verdadeira fé, a que a Igreja inteira professa no mundo todo. A antiguidade, se não nos separarmos de nenhuma forma dos sentidos que foram proclamados por nossos santos predecessores e padres. O consenso geral, por último, se, nesta mesma antiguidade, abraçarmos as definições e as doutrinas de todos ou de quase todos os bispos e mestres. Bom, no terceiro capítulo começa a falar sobre os exemplos de como aplicar a regra, mas hoje nós vamos nos deter até nesse segundo capítulo para explicar algumas coisas. Bom, nesse segundo capítulo, São Vicente, então, ele dá a regra geral que vai reger toda a interpretação, tanto da Sagrada Escritura quanto do Sagrado Magistério. Qual que é, então, essa regra? São Vicente, então, diz: primeiro, deve-se atentar para a universalidade, a antiguidade e o consenso geral.
O que a igreja sempre ensinou a respeito de determinadas coisas. A universalidade quer dizer, todo mundo sempre acreditou da mesma forma, né? Inclusive, até porque a etimologia da palavra católico quer dizer justamente isso, né? Ser universal. Toda igreja sempre disse a mesma coisa. A antiguidade, a igreja desde sempre disse essa mesma coisa. E o consenso geral, todos os santos padres da igreja sempre acreditaram nessas mesmas coisas. Se sim, então aí está a interpretação autêntica da Sagrada Escritura ou do Sagrado Magistério, né? Bom, quando nós percebemos que existem algumas doutrinas novas, o que se deve fazer? Bom, ele vai dizer mais adiante, nos próximos capítulos, como que se deve rejeitar essas doutrinas novas. E São Vicente, inclusive, as chama de perversas, porque elas não atentam nem para a universalidade, nem para a antiguidade, nem para o consenso geral. Então, nesse emaranhado de coisas que nós vemos hoje, essa briga insana para fazer todos os católicos aceitarem determinadas doutrinas novas e perversas, essa praticamente quase que insensatez em fazer os católicos aceitarem goela abaixo qualquer tipo de doutrina só porque dizem fazer parte de um suposto magistério, né? Como fazer para distinguir se isso é verdade ou se isso não é uma verdade de fé? Basicamente usando esses três pilares que São Vicente diz no seu livro. O primeiro deles é a universalidade. Toda igreja sempre acreditou assim. O segundo é a antiguidade. Desde sempre a igreja sempre acreditou assim. E o terceiro é o consenso geral. Todos os santos padres, todos os doutores e todos os santos da igreja sempre acreditaram dessa mesma forma. Se sim, ótimo. Se não, se é uma inovação, ela deve ser rejeitada. É o que vamos tratar nos próximos capítulos.